Momento Edificação. Uma palavra de vida. Assista agora a palavra de hoje. Graça e paz, Igreja do Senhor Jesus. Permaneça na simplicidade do Evangelho. Olha só, queridos. Vejam, nós começamos a falar sobre Romanos capítulo 1, versículo 16 e 17. E a nossa primeira temática é essa: permaneça na simplicidade do Evangelho. Em Romanos capítulo 1, versículo 16. Portanto, não me envergonho do Evangelho. Pronto, do Evangelho. Primeiro ponto. O Evangelho é o único Evangelho que podemos ver, que podemos ter, que podemos vivenciar. O Evangelho. Olha só o que Paulo fala também aos irmãos de Gálatas. No capítulo 1, versículo de número 6, ele diz: maravilho-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou à graça de Cristo para outro Evangelho. Queridos, não existe outro Evangelho a não ser o Evangelho de Jesus Cristo. Estão burlando o sistema quando tentam apresentar um outro Evangelho que não seja o apresentado pelo nosso Senhor. A primeira delas que nós precisamos fazer é identificar a mensagem que anunciamos. Qual mensagem que nós anunciamos? Paulo fala sobre isso. Olha, vocês estão anunciando, precisam anunciar o Evangelho verdadeiro. O Evangelho, objetivo direto, o Evangelho, né? Não há outro. E não um Evangelho, não é um Evangelho, mais um Evangelho, mas o Evangelho, objetivo direto, aonde se define que só existe um e não existe outro. Não é um no meio de outros, é o único e verdadeiro. Paulo não admitia a possibilidade de outra mensagem além dessa ser pregada, considerando como maldita qualquer adulteração do Evangelho. Paulo, falando aos Gálatas, ele diz que é maldito todo aquele que anuncia um outro Evangelho. Não existe outro Evangelho, somente o Evangelho de Cristo. O Evangelho, queridos, é o fato histórico de que Deus pisou na terra para salvar pecadores, salvar eu e você, na pessoa do Senhor Jesus Cristo, morrendo pelos nossos pecados e ressuscitando para a nossa justificação. Foi assim que Deus fez. Vejam só, queridos, o Evangelho é também a doutrina que deriva desse fato, onde é apresentado como a boa notícia. É a boa notícia, o efeito do Evangelho na vida de quem crê. É uma notícia boa. Você que recebe a notícia do Evangelho, você passa a crer. Você passa a crer. Opa, eu sou escolhido de Deus. Eu fui aceito pelo Senhor. Porque não fomos nós que escolhemos a Deus. Ele nos escolheu. É Ele que nos escolheu, como Jesus fala no capítulo 15 do Evangelho de João. Não foste vós que me escolheste, mas eu vos escolhi a vós outros, para que vá e deis fruto, para que vá e anuncie a boa notícia do Evangelho. Queridos, é isso que nós precisamos como Igreja do Senhor. Em dias tão turbulentos, onde existe tantas mensagens religiosas tentando conquistar o nosso coração, que Deus nos guarde na simplicidade do Evangelho da graça de Deus. Que nós possamos viver esse Evangelho da graça cada dia mais. Ele morreu por mim, Ele morreu por você e é somente a Ele nós devemos dar glórias. Amém? Que Deus abençoe a sua vida e que você viva o Evangelho da graça de Deus. O Evangelho a qual você não se envergonha. Como Paulo disse, portanto não me envergonho do Evangelho. É o Evangelho do Senhor, da salvação para todo aquele que nele crê. Deus abençoe sua vida, sua família e que venham tempos de paz, de alegria e de vitória, tempos de bênçãos sobre a sua vida na boa notícia do Evangelho do Senhor Jesus. Amém?